Há 4 anos, eu estava visitando Curitiba e o meu filho, de apenas 3 aninhos, gêmeo, ele correu para o meio da avenida e foi atropelado. Ensina-me, Senhor, a te adorar, te adorar. Ensina-me, Senhor. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim paciência. E a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a... Tudo pareceu muito confuso, desesperador, um pesadelo para mim. Eu fiquei assim, como se eu estivesse no meio de um filme de terror. Eu estava no caixa, pagando a conta, meu esposo, junto com meu filho Josué, a minha filha Gabriela e a minha filha Júlia, foram para o carro, levaram o casal de gêmeos, a Esther Radassa e o Pedro Luca. Só que enquanto eles foram colocar de um lado a Esther Radassa, o Pedro do outro lado saiu correndo. E o Pedro sempre foi um pouquinho mais agitado e correu para o meio da avenida. Não deu tempo de segurar. O Josué pegou pela mãozinha dele, mas ele soltou. A Gabriela pegou pela mãozinha dele, mas como estava muito frio e ela estava de luvas, a luvinha dela escorregou. E então veio um carro e jogou o Pedro longe. O Josué e a Gabriela assistiram tudo. Eu ali no caixa escutei aquele barulho de brecada e aquilo, falei, meu Deus, alguém foi atropelado ou bateu o carro. E dentro do restaurante as pessoas saíram, eu no mesmo momento corri, minha filha Júlia também correu. E quando nós chegamos no meio da rua, no meio do estacionamento, eu escutei o grito do meu esposo. Não! Mas aquele grito que parecia um uivo. E ali eu vi o carro, e aí todos correndo da minha família. E alguém gritou, é o Pedro. Eu não quis nem olhar, gente, porque o motorista estava com a mão na direção, parado, ele não conseguia sair do carro. E eu lembro que eu também não consegui, por algum motivo, eu não consegui olhar à frente do carro, porque nas rodas traseiras estavam os 2 tênis do meu filho. Então alguma coisa me dizia que ele estava debaixo do carro. Parecia que eu ia olhar e ia vê-lo ali embaixo. Então eu comecei a socar o vidro e falei, moço, você atropelou meu filho. Você atropelou meu filho. Alguém tocou no meu ombro, que eu não lembro se era uma senhora, uma moça, mas era uma voz de mulher, e me disse, senhora, ele não tem culpa, o seu filho correu e se jogou. E aí a minha filha mais velha, a Júlia, que sempre foi muito apegada com o Pedro, ela pegou o Pedro do chão. Geralmente você espera a ambulância chegar, mas a Júlia pegou o Pedro do chão e tirou ele desmaiado, praticamente sem vida. Eu então fiquei desesperada, comecei a chorar e vi que não tinha jeito, porque o carro pegou o meu filho em cheio. E eu lembro que eu perguntei para o meu filho, que assistiu tudo, o Josué e a Gabriela, eu perguntei para eles, o que foi que aconteceu? Como foi? Eles disseram, mãe, bateu no Pedro e o Pedro voou longe. Eu falei, vocês viram mesmo? Foi assim. Naquele momento eu falei, agora só Deus. Já foi retirado o menino do chão, nós pegamos um carro que estava lá também para ajudar. Meu marido colocou o Pedro dentro do carro. Um carro ajudou no transporte até uma ambulância próxima, a ambulância não fez nada, falou, olha, a gente não pode fazer nada. Eu falei, qual é o melhor hospital que tem aqui?
Aí falaram, é o Pequeno Príncipe. Falei, vamos correndo pro Pequeno Príncipe. Não chegava de jeito nenhum nesse Hospital Pequeno Príncipe. Nós corremos, chegamos no Hospital Pequeno Príncipe, até chegar lá, começou o nosso clamor. Nós clamamos, gente, começamos a orar. Orou desde a minha filha menor, a Gabriela, com 10 anos. Ela cantava, mestre, eu preciso de um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. A minha filha Júlia orou. Nisso, o meu filho teve uma convulsão dentro do carro. Uma convulsão no colo da Júlia. Eu comecei a clamar, Senhor, faz um milagre. Se há algum órgão do meu filho em hemorragia, porque começou a inchar o rosto dele e a barriga. Eu pensei, bateu o carro em sua barriguinha e deve estar com algum órgão com hemorragia. Senhor, toca onde nós não podemos tocar. Está demorando chegar, toca, Senhor. Aquele lugar que nós não podemos tocar e não vemos. Senhor, faz um milagre, Senhor. Traz o meu filho à vida, Senhor. O Senhor tem propósito na vida do Pedro, com apenas 3 anos de idade, chegou no hospital, eu com ele. Você pode até não acreditar, mas há poder na oração. A oração move os céus. Porque quando eu entrei dentro do hospital com o meu filho nos braços, eu lembro que a médica, ela estava atendendo um casal com uma criança. E eu falei, meu filho acabou de ser atropelado. Me ajuda aqui, doutora. E ela falou para o casal, sai um pouquinho, eu vou atender essa mãe. E a médica foi muito, assim, atenciosa, sabe? Ela colocou o Pedro na maca. O Pedro tava, assim, com os olhos caídos, ele mal abria. Eu batia no rostinho, Pedro, acorda, Pedro Luca. E ele abriu os olhos. Aí ela já começou a pedir para as enfermeiras tomografia, radiografia do abdômen, radiografia total e não sei o que, hemograma completo. Ela começou a pedir uma bateria de exames. Todos os exames foram feitos no Pedro e eu orando. Eu colocava minha mão direita sobre o Pedro e eu clamando a Deus, Senhor, vai curando, vai curando. E, gente, diante de mim, eu comecei a ver o sobrenatural de Deus, porque aquele abdômen que estava no processo de ir até o acidente, do acidente até o hospital, aquele abdômen que estava distendido, ele começou a voltar para o lugar. Ele fez tomografia, ele fez ressonância, ele fez todos os exames que vocês podem imaginar, do abdômen, com contraste, tudo que vocês podem imaginar. Ficou internado, claro, foi pro quarto. Aí já começou a melhorar um pouquinho, e eu falando, Pedro, você tá bem, a mamãe tá aqui. A médica excelente, mas o hospital muito precário, um bercinho assim de creche. Tanto que eu fiquei, o melhor hospital de Curitiba, e eu fiquei sentada numa cadeira de plástico, ao lado do meu filho, num quarto. E eu lembro que eu segurava na mãozinha dele e falava, filho, mamãe tá aqui. E mais do que a mamãe tá aqui, o Senhor Jesus está aqui, segurando a sua mão. E ele, muito pequenininho, olhava para mim, e eu beijava a sua face. E na manhã seguinte, aquela boca inchada do Pedro, aquele local que o Pedro bateu a barriga, eu dizia para ele, filho, aonde dói? Ele apontava, porque ali foi o local onde ele bateu. Eu tenho a blusinha dele até hoje, do acidente, que foi rasgada, eu guardei, porque todas as vezes que eu olho para aquela blusinha, eu lembro que o meu filho é um milagre. E a nossa vida, ela não termina as batalhas que a gente tem. Às vezes você pensa assim, puxa, mas eu acabei de passar por essa batalha, já vem outra, veio outra. Passado algum tempo, eu fui na casa de um casal de amigos muito queridos e o Pedro pegou um brinquedo importado, abriu com um dentinho e engoliu uma bateria de lítio. E corremos para o hospital e eu fiquei sabendo que o Pedro, que aquela bateria que entrou na barriguinha do Pedro, se ela não fosse retirada, no máximo em 48 horas, ela estourando dentro do organismo dele, todos os órgãos dele poderiam ser queimados e ele morreria de hemorragia. Naquele período, meu marido estava trocando de empresa e nós estávamos descobertos de plano de saúde. Ficamos na Santa Casa, num hospital público. Os médicos, nem aí, passou as primeiras 24 horas, Pedro não foi atendido.
nas segundas 24 horas ele não ia ser atendido. Graças a Deus. Passaram 48 horas. Eu falei com o médico, por favor, o meu filho precisa ser retirada essa bateria. 48 horas depois, foi retirada a bateria. E mais uma vez, o Pedro foi salvo da morte. Resumindo, esse acidente que o Pedro sofreu era um acidente para a morte. Eu tenho plena consciência que eu teria perdido meu filho aos 3 anos de idade. Que outros acidentes muito mais simples, crianças morrem. Acidentes muito mais simples que crianças caem, machucam a cabeça e ficam com traumatismo craniano. Os meus filhos, eles contam que quando o carro bateu no Pedro, o Pedro voou e depois caiu no chão. Os tênisinhos dele foram encontrados, eu encontrei na roda de trás, foram destroçados. Eu joguei no lixo, ele não usou mais. E o meu filho foi internado naquele dia no Hospital Pequeno Príncipe à noite. No dia seguinte, às 2h30 da tarde, eu estava voltando para casa, na casa da minha amiga lá de Curitiba, Jeane, voltando para casa dela com o Pedro de alta, totalmente sem nenhum problema. Ele não tinha nenhuma lesão, nenhum osso quebrado, nada. É o poder de Deus na nossa vida, na vida daquela mãe que ora, que busca Deus, que não busca outras coisas, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, quando você busca o Senhor Jesus de todo o teu coração, com toda a tua força, você encontra. Jesus mesmo disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então eu busquei com toda a minha força. Então se você está passando por um problema com seus filhos, com seu marido, na sua casa, seja os seus filhos nas drogas, seja o seu marido no álcool, não desista, porque há salvação. Tem gente que fala assim, não tem jeito, não tem jeito nem para a morte. Jesus achou um jeito até para a morte. Ele curou Lázaro. Lázaro já cheirava mal. E Jesus falou para Lázaro, sai para fora. E ele saiu para fora. Ele ressuscitou, voltou a viver. Então, o que eu digo para vocês é que o meu filho Pedro, ele é um milagre aqui na minha casa. Às vezes, meus outros filhos, eu sou mãe de 5 filhos, eles falam, mãe, você gosta mais do Pedro? Não, eu amo todos os meus filhos, mas eu olho para o Pedro e vejo como Deus fez algo assim sobrenatural na vida do Pedro, porque foi assim, aquele dia todos os meus filhos contemplaram a glória do Senhor na nossa casa, na nossa família. Há poder no sangue de Jesus, não desista. O Pedro, dessa vez que ele foi atropelado, nós vimos a mão de Deus poderosamente. Dessa vez que ele engoliu a bateria, nós vimos a mão de Deus. Ele já engoliu uma moeda, mas isso 2 dias depois também ele expeliu a moeda, foi algo mais fácil. Mas tantas coisas que as crianças passam, não é verdade? E nós sabemos que se não for Deus na nossa vida, a gente acaba sucumbindo, tá bom? Então eu queria compartilhar com vocês. Hoje está fazendo 4 anos que o meu filho foi atropelado. E graças a Deus eu tenho ele aqui do meu lado, porque Deus, ele cuida de nós. Um grande beijo. Ensina-me, Senhor, a te adorar, te adorar. Ensina-me, Senhor. Deus está me preparando para um novo tempo. Deus está me ensinando a viver para Ele cada momento. E a tribulação só produz em mim
paciência, e a solidão nunca vai me roubar a certeza da sua presença. Deus está me ensinando a viver. Deus está me ensinando a sonhar. Deus está me preparando para ver todas as promessas que eu vou conquistar. Deus está me ensinando a obedecer. Deus está me ensinando a amar. E enquanto eu espero a minha bênção, Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está me ensinando a adorar, me ensinando. Deus está no dilúvio, no êxodo, na prisão, na pobreza, na escassez, na seca do sertão, no calor do deserto, no mar que foi aberto, naquele projeto que nunca deu certo, nos enlutados que choram seus mortos, nos escombros de um terremoto, nas ruínas de um muro caído, no choro da mãe que perdeu o seu filho querido, nos gritos de pavor, no silêncio da dor, nos currais, nos palácios, nos hinos de louvor, na cova dos leões, na morte de cruz, nas gotas de sangue que venceu Jesus, nas tribulações e nas perseguições, nas mortes de muitas e muitas e muitas e muitas